Boa noite. Joelma, boa noite, Vânia. Como vocês estão? Boa noite, Cláudio. Boa noite. Aê. Agora eu não estou te vendo. Mas eu tô aqui, vocês estão me vendo, gente? Será que é porque. Olha só. Será que é porque a internet às vezes dá uma falhada? Tá vendo os dois? Ah, tá vendo Ótimo. os dois lá. Só eu que não estou vendo você. Você quer sair e entrar de novo? Vou ver Vou sair e das entrar de duas? novo. Vou sair e entrar de novo, então. Tá tudo bem, então ótimo. Muito obrigada, viu, gente, pela participação de vocês. Eu vou subir o Cláudio aqui e a gente começa. Melhorou? Agora estou te vendo. Ah, então tá jóia. Ah, Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindas, né? A mais uma live nossa aqui das Mulheres de Honra. Muito obrigada pela presença de todos, porque tem aqui o Américo também. Seja sim. bem-vindo, boa noite. É uma honra estar aqui, né, com o Cláudio. Satisfação, viu, Cláudio? Muitos anos aí nessa jornada e quando eu cheguei, né, no Amor Exigente, nos grupos, o Cláudio já estava aí, ó, trabalhando quase a minha idade, né, de trabalho. Meu nome é Júlia, para quem não me conhece, sou comunicadora, sou uma mulher de honra. E nosso grupo, o Grupo das Mulheres de Honra, é um grupo que trabalha com fortalecimento emocional de mulheres. A gente trabalha através da escuta empática, dos grupos, né, de partilha, encontros de convivência presencial, online. Através da escuta, a gente possibilita que as pessoas possam se fortalecer emocionalmente e lidar com as mazelas, né, que elas têm no dia a dia. Muitas de nós veio através do amor exigente, então tem a ver com adicção, né, com o parentesco, com dependentes químicos, com alcoolistas, mas muita gente também está tratando depressão, burnout, né, e a gente oferece aqui conteúdos que eu desejo para mim, desejo para todas. Sou apaixonada com saúde mental, então eu estudo e o que a gente pode trazer aqui de conteúdo com muito prazer, a gente traz com muito carinho, né? A gente paga para trabalhar, não é remunerado, mas vocês, se a gente conseguir mudar uma vírgula na vida de alguém aqui, para nós é uma satisfação incrível. Né? Então, muito obrigada, Cláudio, pela presença. Se apresenta para nós, fala aí um pouquinho da sua experiência, que chegou nessa área. Tá. Bom, meu nome é Cláudio Martins, eu sou psicólogo, especialista em dependência química. E eu cheguei, né? Eu acho que eu tenho mais idade do que a Júlia, né? Tem 35 anos. Em junho de Tá vendo? 1990, eu entrei nessa praia, né, buscando ajuda, acreditando que estava buscando ajuda para o meu irmão Nivaldo. Nivaldo bebeu dos 14 aos 44 anos, era o meu irmão mais velho, né? E a minha família chegou como todas as outras famílias, né? Chegam nas reuniões, né, do Amor Exigente, da família de Caná, Malanon, Naranon. Nós chegamos desesperados, né? Meu irmão, ele foi desenvolvendo o alcoolismo dele, naquela época, né, há 35 anos atrás, tinha pouca informação sobre essa doença
E a gente não sabia que nem era doença, né? Então ele tentou parar de beber algumas vezes nas reuniões do AA e não conseguia parar. Ele ia para as reuniões do AA e a família ficava assistindo novela, assistindo jornal, né? E não se envolvia no tratamento. E quase que aconteceu uma tragédia na nossa família, né? Quando meu irmão chegou bêbado na casa dele, ele era casado, pai de 3 filhos, um recém-nascido de 20 dias, uma recém-nascida. E Nivaldo chegou alcoolizado em casa e colocou a esposa dele e os 3 meninos pequenos para fora de casa. Eram umas 11 horas da noite. Naquela época fazia muito frio em Belo Horizonte. Minha cunhada liga para o meu pai pedindo ajuda, né? Meu pai morava lá perto. Meu pai chegou, essa cena eu não vi, porque foi meu pai que chegou e viu essa cena e meu irmão embriagado no sofá. Meu pai arrebentou a porta da sala e começou a bater no meu irmão, começou a enforcar meu irmão. Não aconteceu uma tragédia maior porque minhas irmãs, 2 irmãs, chegaram e com muita dificuldade conseguiu tirar, né, meu pai de cima de Nivaldo. Então foi nessa circunstância que eu cheguei. Eu me lembro, sabe, Júlio, que eu lembro até hoje, né, que a primeira vez que eu cheguei na reunião, eu tinha certeza absoluta que o nosso problema era Nivaldo, né? Eu, né, uma pessoa que veio da igreja, uma pessoa toda a vida, muita fé, né, coordenador de grupo de jovens, toda a vida ajudava na igreja. Tinha domingo que eu assistia, eu organizava 2 missas. Eu não achava, né, que eu estava doente. E na hora que eu fui falar do Nivaldo, e até hoje eu me emociono quando eu conto essa história, quando eu fui falar do Nivaldo, eu vi que eu chorei na primeira reunião lá do Caná. E aí eu vi que eu também estava afetado. Depois de muitos anos, agora recente, eu descobri que a minha codependência não era com o Nivaldo, era com minha mãe, né? Porque a gente fazia tudo por Nivaldo para ver se minha mãe tinha um pouco de paz. Durava pouco tempo essa paz. Quando assustava, Nivaldo estava de novo, né, aprontando, estava de novo dando trabalho para a família inteira. E aí eu percebi no primeiro dia, né? No primeiro dia eu percebi 2 coisas. A primeira era essa, né? Que a família também estava doente. E a segunda coisa que eu aprendi na reunião é que Nivaldo era bom demais, perto dos outros casos que eu tinha visto lá, né? Eu lembro que eu comentei com outro irmão meu, né? Que tinha ido na reunião. Eu falei, não, Nivaldo é bom demais perto desses outros casos aqui. Então, as reuniões têm essa importância, né? E aí, meu irmão, nós começamos a participar das reuniões. Nossa família aprendeu muito rápido que nós estávamos matando o Nivaldo, né? Facilitando as coisas para ele, e que nós tínhamos que endurecer o jogo. Em pouco tempo, nós endurecemos o jogo com o Nivaldo. Em pouco tempo, o Nivaldo resolveu procurar os Alcoólicos Anônimos. E minha família continuou participando das reuniões da família de Caná. E depois de mais ou menos uns 9 meses, 10 meses, que Nivaldo já tinha parado de beber, ele tomou a iniciativa de mudar para Montes Claros, levando a família dele. Minha família toda parou de frequentar as reuniões e eu me apaixonei por esse trabalho, né? E ali era o meu lugar e eu estou aí até hoje. Espero, eu falo que eu estou no pé do Padre Oswaldo e do Padre Haroldo, né? Que eu quero chegar nos meus 90, 100 anos, fazendo live aqui com a Júlia, né? E, então, eu agradeço o convite, né? Tenho um carinho enorme pelo Grupo Mulheres de Honra. Admiro muito todas vocês. Tenho muito orgulho, né? Que uma boa parte das participantes do Mulheres de Honra passaram pelo meu consultório. E eu Sim. fico muito feliz, né? Saber que a nossa semente está crescendo e está gerando bons frutos. Sem dúvida, com certeza você incentivar as participantes esse é um diferencial que tem, você incentivar elas a partilharem faz uma diferença no processo delas surreal. Eu acompanho assim, tanto que a gente fundou o grupo na Sala de Cônjuges do Amor Exigente online, né, naquela época da pandemia.
E a gente ficou viciada em escutar a história uma da outra. Porque era uma evolução atrás da outra. E o grupo incentiva, eu tenho que bater minha meta e tenho que contar para as minhas amigas, gente, bati essa meta. Então, isso é surreal, assim, a diferença entre quem partilha com frequência e quem não está partilhando, quem não está fazendo terapia nenhuma. A gente vê que tem gente que estagna, desanima, sai do grupo, né? Igual Uhum. novela, né, Jô? Eu tenho que seguir, tenho que saber, tô curiosa. E você falou do seu legado, eu fiquei tão nervosa. Gente, eu sou muito tímida, a gente faz esse trabalho aqui é pela causa mesmo, porque eu tenho dificuldade. Que eu esqueci de falar, olha que riqueza aqui, tá, gente? Tá espelhado, Tá. mas o meu, olha pra você ver. Ah, que beleza, hein? Não, eu acho que eles não estão sabendo onde que tá. Tive essa sensação. Então, gente, comprem os livros, viu? Façam suas terapias, porque funciona, o tratamento funciona. Agora, nossa proposta aqui, né, a gente falar sobre as fases do alcoolismo, porque eu tenho visto, né, essa novela nova ali da Heleninha, que provocou curiosidade demais, muitas pessoas se identificando como alcoolista, por quê? Porque achava que alcoólatra é a pessoa que bebe todo dia, ou que cai na rua, ou que, né, aquele alcoólatra visível. Mas não Uhum. começa assim, né? Não. Até hoje eu nunca vi ninguém que começou a beber de segunda a segunda. Mas o alcoolista, se ele não buscar o tratamento, ele vai terminar bebendo de segunda a segunda. E o que é mais interessante, que infelizmente até hoje, sabe, Júlia, até hoje existe muito preconceito em relação à dependência química e ao alcoolista, que nós vamos falar basicamente sobre o alcoolista hoje, e sobre o alcoolismo e sobre as falas. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós não podemos repetir um erro da minha mãe de 35 anos atrás. E eu me lembro como se fosse hoje, né? Minha mãe chegando na reunião e falando essa frase: graças a Deus, meu filho nunca usou droga, não, ele só bebe. Então, na verdade, o álcool é uma das drogas, para não dizer a pior, que mais mata no mundo. Então, a gente tem que tomar essa consciência. E é interessante que o álcool é uma droga que tem algumas características que é só dele. Você sabia? Por exemplo, o álcool é a única substância química, substância psicoativa, que o organismo absorve ele como alimento. Porque o álcool tem muita caloria. Então, se alguém quer emagrecer aí, a primeira coisa que tem que fazer é parar de tomar cerveja, parar de beber. Serviço. É Porque o não pão, adianta você ficar, um pão com miolo, cada um, cada latão. não adianta você ficar malhando na academia lá e depois levantando copos no barzinho. Você não vai conseguir emagrecer assim, né? Então, é a única droga que o organismo absorve como caloria. E como o nosso organismo precisa de caloria, ele começa a absorver o álcool como o álcool fosse um alimento, certo? Então, esse é um primeiro ponto que é importante. Um outro ponto que é importante, o álcool é a única droga que atua ao mesmo tempo em três áreas diferentes do nosso cérebro, certo? Atua no sistema límbico, como toda droga atua no neocórtex, que é o nosso cérebro novo, que é o cérebro da inteligência, da reflexão e da censura, atua no cerebelo, que é um cérebro pequeno que nós temos aqui atrás, que é o responsável pelo nosso equilíbrio. É por isso que você nunca viu ninguém caindo por causa da maconha, mas você já viu muita gente caída por causa do álcool. Você nunca viu ninguém caída por causa da cocaína, mas você já viu gente caindo por causa do álcool. E aí a gente vê a gravidade dessa doença, a gravidade desta droga.
Então, é importante a gente entender que tem uma outra coisa que também por trás dessa droga. Como um dia eu vi no Instagram um post que o cara colocou assim: o álcool é a única droga que você tem que explicar para os outros por que você não usa. Olha que maluquice esse troço. Então, a gente É tem que muito parar. cultural do povo usar, né? Do brasileiro usar. Isso. Eu tenho 40 anos que eu sofro bullying, porque tem mais de 40 anos que eu não ponho uma gota de álcool na minha boca. Certo? Muito antes de conhecer a família de Caná, né? Com meus 19 anos de idade, mais ou menos, eu tomei meu primeiro porre na minha vida e falei, nunca mais eu ponho isso na minha boca. Eu nunca imaginava que um dia eu ia estar trabalhando com dependentes químicos, né? Familiares de dependentes. Então, parece que Deus já está me preparando para fazer esse trabalho que eu faço hoje. Hoje, não, há 35 anos. Então, a primeira fase do alcoolismo dá para perceber. E por incrível que pareça, Júlia, começa na adolescência. Normalmente, o alcoolista, lá na adolescência, quando ele experimenta o álcool pela primeira vez, ele sente um prazer terrível. Ele encontra o elixir dos deuses. Aquele adolescente que estava doido para chegar naquela menina e se sentia um patinho feio, que aquela menina era muito bonita. Ele toma uma, ele toma duas, o patinho feio na cabeça dele vira um cisne negro, lindo e maravilhoso. Né? Aí ele dá de cima de todas as meninas. Era tudo que aquele adolescente inseguro precisava naquele momento para ter coragem de chegar naquela menina, certo? E aí ele encontra o elixir dos deuses. E aí ele começa a gostar, porque o ser humano tem essa tendência, né? De toda experiência positiva você quer repetir, e aquela que você não gosta, você rejeita. Então, aquela pessoa que experimenta o álcool e que não gosta do álcool, que bebe um tiquinho e passa mal, ela vê só o lado negativo, ela não vai desenvolver o alcoolismo. Dificilmente ela vai desenvolver o alcoolismo, porque ela não sente tanto prazer com o álcool como o alcoolista. Então, na verdade, hoje já tem estudos mostrando que o álcool, que o alcoolismo, que o dependente químico, ele nasce com uma predisposição orgânica para desenvolver a doença. Se ele encontra um ambiente propício para essa semente desenvolver, ela vai desenvolver. É por isso, Júlia, que numa turma de amigas lá, assim, hoje tem muitas mulheres bebendo, né? Então, por isso que o alcoolismo das mulheres aumentou muito. Para 5 amigas, tomando a cervejinha lá, se você era a que mais bebia, bebia rápido, e a última caía, a última que passava mal, e ainda você levava seus colegas para casa, quem tem a predisposição orgânica para desenvolver a doença é você. Certo? E você falou dois pontos que eu acho importantes, que é a predisposição social, né? Porque as pessoas, a timidez, ou a pessoa que, pensei num outro exemplo aqui, que é um pouco da adolescência também. A pessoa que é muito controladora não consegue relaxar, e na adolescência ela encontra uma maneira de relaxar. E o tímido encontra uma coisa que ameniza o desconforto da timidez. Tudo isso é uma predisposição também. Isso. Exatamente. Aí o que a gente vê? Quando ele encontra isso, aí ele quer voltar lá. Só que o ser humano, todo ser humano, tem uma coisa que é chamada de psicoadaptação. Certo? O ser vivo mais psicoadaptável que existe no planeta é o ser humano. Certo? Então, quando o organismo recebe aquela substância altamente tóxica, que o álcool tem uma outra característica que é só do álcool também. O álcool tem uma temperatura acima da temperatura do nosso corpo. É por isso que quando você toma bebida destilada, Ui, a internet caiu.
Vamos ver se ele volta aí. Só eu que caí. Foi eu que caí ou o Cláudio? Responda pra mim, gente. Ah, não, esse aqui deu o limite de horário aqui. Bom, Ah, do seu, né? Achei que era do meu. bom, então o que que acontece? O álcool, ele tem uma temperatura, você sabe que se você colocar uma garrafa de vodka, de uísque, de pinga no congelador e não congela, porque a temperatura natural do álcool é acima da temperatura do nosso corpo, então ele não vai congelar, correto? E aí, quando a pessoa bebe, ele está, na verdade, numa linguagem bem popular, para todo mundo entender, você está cozinhando o seu organismo por dentro. Então, o organismo vê o álcool, logo quando a pessoa começa a beber, o organismo vê que é um objeto estranho que está chegando nele e que ele precisa eliminar. É por isso que em pouco tempo ele está indo visitar o banheiro, ele fica mais no banheiro do que na festa, porque toda hora tem que ir no banheiro, né? Fazer as suas necessidades. E ele vai eliminar o álcool pelo suor, pelo bafo, pela urina, e por quê? Para proteger o organismo. E ele vai se adaptar. Quando ele vê que o sujeito está aumentando a dose, né, ele vai ir se adaptando a essas doses maiores. E quando ele vai se adaptando a essas doses maiores, que é o processo de tolerância, para ele ter aquela mesma sensação prazerosa de relaxar, porque está muito estressada, relaxar, ou ter coragem de chegar nas meninas, ele tem que aumentar a dose. Aí ele vai aumentando a dose de uma tal maneira que esse processo de psicoadaptação se desenvolve tanto que, se ele parar de beber, ele vai entrar em crise de abstinência. Então, na fase inicial do alcoolismo, a gente vai ver esse jovem que, a princípio, vai beber só quando está em festa, né? Tem aquela fase, vai beber no copo dos outros, vai beber para socializar, né? Acha normal. A normal é o Cláudio, né? Você é crente, né? Você não é homem, não? Você não está bebendo, não? O que é isso, né? Isso tudo eu já escutei, né? Então eles vão tentar, mas uma cervejinha só não faz mal, não. Por que você não bebe? Você tem medo de desenvolver o alcoolismo? E aí vem essa pressão enorme do grupo para você fazer o uso da bebida, e você tem que ter muita personalidade para falar assim, não, eu não quero isso para mim. E aí, o negócio é tão bom, eu até costumo fazer uma metáfora, sabe, que é com relacionamentos amorosos. Né? Eu falo isso aqui, principalmente os mais jovens choram de rir. Não, doutor Cláudio, é isso mesmo, né? Aqui no meu consultório. Então você tem aquela fase que você fica com a droga. Você encontrou com a menina, você encontrou com o rapaz, gostou, ficou, né? Não, mas foi muito bom ficar com aquela menina ali e tal. Aí você começa a ir naquela festa com a esperança de encontrar aquela menina. Mas você não sabe o nome dela, não sabe o telefone dela, não sabe nada. Aí você encontra com ela de novo. Aí você vai. Foi bom a primeira vez, você vai ficar de novo, né? Você vai ficar de novo com a menina. Aí fica. O ficar tá ficando tão bom que você resolve convida ela para sair. Aí você começa a encontrar com ela todo final de semana. Então você já sai de casa querendo encontrar com a menina. Aí fica no sábado, fica na sexta, enrola ela um pouco, né? Depois encontra com ela numa outra festa, aí vai encontrar com ela, vai beber ela, né? Você está entendendo a minha metáfora, né? Aí o tempo está ficando tão bom que você pede ela para namorar. Aí fica só você e ela. E isso é o processo, né? Que você começa a encontrar com ela na quarta-feira, você começa a ligar para ela de manhã, de tarde, de noite, tá sempre em contato com ela. Aí o namoro vai ficando cada vez mais firme, né? Aí você já não consegue mais viver sem ela. Você não consegue imaginar. Aí você já começa, da fase inicial, você já começa, quando ela começa a ser a coisa mais importante da sua vida, você deixa seus amigos, você deixa o futebol, você deixa tudo para ficar com sua mina, né? Aí você pede ela para noivado. Você pede ela, né, o noivado. Aí você começa a viajar com ela, você começa, tudo que você vai fazer, você tem que estar
com a sua namorada, né? Com a sua namorada, com a sua noiva do lado. Você não consegue mais fazer nada sem a sua namorada do lado, né? Até que chega o casamento. Aí, quando você casa, você vai ficar com ela de segunda a segunda. Então, na fase intermediária, é a fase do noivado, né? Do namoro, você já está saindo da fase inicial, começa a entrar na fase do noivado, do namoro, e entra a fase do noivado, e a fase final é o casamento. É quando você casa com um homem muito ciumento, uma mulher muito ciumenta que não quer dividir você com ninguém, né? Aquele casamento que tem que ir tudo junto também, né? Porque tudo junto. Você não consegue imaginar. Eu me lembro a primeira vez que eu tentei separar os casais na reunião lá do Caná, para eles terem mais liberdade para desabafar. Eu separava eles, quando eu virava as costas, estava todo mundo junto de novo. O casal não conseguia separar. Então, nessa fase, quando ele está lá num relacionamento tóxico com a droga, né, com a bebida alcoólica, ele quer separar e não consegue. É aí que a fase final, que a dependência vai levar o sujeito. E aí acontecem alguns fenômenos muito interessantes, né? Por exemplo, ele nessa fase final do alcoolismo. Hoje um paciente meu me fez essa pergunta, sabe? Ele me perguntou assim, doutor Cláudio, eu acho que tem vários níveis de dependência, né? Ele é um dependente de álcool. Eu falei assim, não, a doença é uma só. A única diferença que existe entre a pessoa que está na fase final daquele que está começando agora é onde ele está na estrada. Mas a estrada para o fundo do poço é a mesma. Tem um que está começando agora, tem um que está no meio da viagem e tem o outro que está na fase final da viagem. Quanto mais rápido você pular fora, mais fácil é para você sair. Aí a gente escuta, eu lembro uma vez que eu dei uma palestra lá no Caná, que era sobre o alcoolismo. Quando terminou a palestra, uma esposa chegou para mim, sabe, Júlia, e falou assim, ô, doutor Cláudio, eu estou na dúvida aqui se meu marido é alcoólatra. Eu virei para ela assim, mas como assim? Você nem conhece meu marido? Eu não conheci o marido dela, não. Eu falei assim, se seu marido não fosse alcoólatra, você não tinha lembrado dele na minha palestra. Então, se tiver alguém aí escutando a gente e ficou lembrando aí do seu maridão, e se você tem dúvida, eu já te falo que sim. O que diferencia o beber social e o beber alcoólico? Você sabe o que diferencia? A linha tênue entre um e outro, sabe o quê? É o beber social não incomoda. Ah, boa. O beber alcoólico incomoda. Se seu marido bebesse socialmente, sabe, Júlio, você não ia pedir ele para parar de beber. Ele não ia te incomodar. Então, se está incomodando, eu me lembro uma vez que eu dando palestra para professores, eu falei, né? Falei sobre isso. E eu falei com eles assim, não importa se está incomodando uma vez por mês, uma vez por ano, né? Ou uma vez por semana. Se está incomodando, ele já deixou de beber socialmente e começou já a desenvolver a doença dele. Aí um professor veio para mim e falou assim, isso é muito radical. Provavelmente ele já tinha um histórico de ter tido alguns abusos de alguém. Aí eu virei para ele e falei para ele, um homossexual tem uma relação sexual uma vez por ano com uma pessoa do mesmo sexo, ele é homossexual ou não? Não é a quantidade de relação sexual que vai definir se ele é ou não homossexual. O que vai definir se ele é homossexual é se ele tem atração sexual por uma pessoa do mesmo sexo. Né? É a mesma coisa o alcoolista. Por exemplo, existem alcoolistas que nunca bebeu. Existem dependentes químicos que nunca usou. Eu não sei se eu sou um dependente. Se eu resolver começar a tomar uma cervejinha com você hoje, se eu tiver doença, eu posso começar a desenvolver essa doença com 62 anos de idade. Né? Se eu tiver a predisposição.
essa ignorância eu quero morrer com ela, porque eu não vou experimentar. Lá na fazenda, os internos perguntam para mim, ô Cláudio, por que você não fuma baseado para você ver como é que é? Eu falei, eu não, depois eu gosto, né? Eu gosto, eu vou Vai que eu desenvolver. gosto demais. É melhor ficar na ignorância, né? Tem uma analogia que o pessoal usa que é muito legal, que é, você não sabe, é como se você tivesse algumas pessoas, né? Diz que a cada 3 pessoas, uma, né? Não tem paraquedas. Você vai pular para saber se é o seu? Né? É, e é, A parte. No caso do codependente que tem trauma de bebida, se sentir incomodado com a bebida do outro. Peraí, que eu acho que não veio o comentário dela, mas eu acho que eu sei porque que ela pensou, que eu conheço demais. É porque o codependente, sabe, Claudia, aqui nosso público é muito cheio de codependente. Às vezes, ela vai pisar o pé lá na reunião e eles vão falar com ela assim: você tem que dar o exemplo. Ela para de beber, fumar, jogar tigrinho, tudo. Só para jogar na cara do dependente, que é o tanto que ela vive uma vida restrita. E ela fica incomodada se a pessoa... No caso de quem tem trauma de bebida, eu imagino que é o que ela está querendo dizer, sentir o cheiro já está incomodando. uhum. Então, né? E aí você falou, tá incomodando? E eu imagino que é aquele incômodo daquela pessoa que exagera, né? Enfim, É uma das perguntas que eu, transpassa qualquer limite, né? é uma das perguntas que eu faço quando um dependente, principalmente de álcool, chega no meu consultório. Eu vou fazendo algumas perguntas para ele, né? Sua namorada já pediu para você parar de beber, ou sua esposa? Já. Sua mãe já? Seu colega já? Né? Porque o beber que incomoda, não é só a esposa, incomoda filho, incomoda irmãos, incomoda. É aquela música dos elefantes, né? Se um bebedor incomoda muitas vezes, ele vai incomodando todo mundo que está ao redor dele, certo? Então, É. Não a vai ser só resposta a esposa incomodada, né? não vai ser só a esposa incomodada. E então, é claro que o codependente ele fica mais sensível, ele é mais sensível a essa questão. E quando ela faz esse esforço de trabalhar as questões dela, as compulsões dela, quando ela começa a trabalhar isso, ela está fazendo é por ela, não é pelo marido. Se ela estiver fazendo para o marido dela parar de beber por causa disso, ele não vai parar de beber por causa disso. Ele vai parar de beber a partir do momento que ela sai da codependência, que ela chega e dá um checkmate. As esposas não sabem, as mulheres não sabem o poder que elas têm com os homens. Se soubesse, elas não iam rodar baiana. Elas não iam rodar baiana. Porque se E é você só pôr um limite. E é só colocar um limite, assim. colocar um link, né? Se você for observar, ô, Júlia, na casa onde você mora, né? Aliás, todas as nossas companheiras que estão aqui, você vai observar que todos os móveis e eletrodomésticos foi a mulher que escolheu. Às vezes até o carro da garagem. Um homem não compra o carro se a mulher não gostar. Isso quem está falando é o Cláudio, né? Eu vi isso uma palestra de um especialista em marketing nos Estados Unidos, uns 30 anos atrás que eu vi essa palestra, que eu nunca mais esqueci. O mundo é das mulheres. Sabe o que os especialistas em marketing nos Estados Unidos descobriram? Que você tem que treinar os vendedores para vender para as mulheres. Certo? Que se você chega numa concessionária de carro, o vendedor dá atenção para o homem. E se a mulher não gostar daquele carro, o homem não compra o carro. Eu estou falando de um homem normal, né? Não estou falando de um homem de psicopata. Estou falando de um homem normal, que tem princípios e que tem valores. O homem nasceu para agradar a mulher e os filhos. Às vezes ele não consegue fazer isso. Então, se você tiver a sabedoria, é por isso que na Bíblia fala, né? Uma mulher sábia, como é que é? Uma mulher sábia, ela Edifico lá? edifica.
Então, por isso que é importante um trabalho como as Mulheres de Honra, como a Amores de Gente Cônjuges, para preparar. Então, quando uma mulher tem crianças, um dependente químico, gente, ele é uma pessoa, eu até falo isso, você já deve ter escutado eu falar isso, que esposa de dependente químico não separa, não é do marido. Separa da droga que o marido virou por causa da droga, né? E então ela precisa de tratar dela para ela ter condições de colocar os limites com sabedoria, né? Ela precisa colocar limites, ela precisa se preservar, né? Ela precisa se preservar enquanto personalidade, enquanto pessoa, e ela precisa de arrumar a cerca dela para não deixar o dependente químico avançar e criar essa relação tóxica. E então por isso que é muito importante esse trabalho. Agora, o que que acontece? Edifica a sua casa. Uma mulher sábia edifica a sua casa. Então, quando eu fiquei sabendo da existência da Mulheres de Honra, eu achei tão legal, né? Quando eu vi lá no Congresso do Amor Exigente, eu fiquei olhando aqui tanto de voluntários, que eu vi vários, tinha passado pelo meu consultório, eu me senti muito realizado. Acho que eu cheguei até a comentar isso com você, né, Júlio? Eu me senti realizado, porque esse é o papel do psicólogo. Pegar a pessoa no momento mais difícil da vida dela, e não é para resolver os problemas dela, é dar condições para elas, não só resolver uma parte dos problemas, mas também se tornar uma liderança na comunidade. E aí, quando a gente chega, quando a mulher começa, e a gente já está começando a perceber como que você deve tratar, eu até brinco, você sabe que eu sou muito brincalhão, né? Eu falo que quando o seu marido chegou alcoolizado em casa, em vez de você chamar ele safado, sem vergonha, vagabundos, bebeu de novo, deixou nosso dinheiro todo no boteco, em vez de você fazer isso, você sabe como é que você deve receber seu marido? Bem-vindo, marido do mundo! Ele vai olhar, isso mesmo. ele vai olhar para você e falar assim, nossa, ele vai pensar, não vai falar, ele vai pensar assim, nossa, essa que eu bebi é pesada. Escutando essa fala sua, uma fala que você fala assim, que a mulher correndo atrás do homem é igual a salsicha correndo atrás do cachorro. Você não fala uma coisa assim também? Vira e mexe, eu uso essas falas suas, né? Mas aí, você falou. pode falar. Pode falar. Mas essa ideia, né, da gente falar, né, sobre o alcoolismo, fazer live e tal, é bem essa ideia, assim. Você trazendo conhecimento para as pessoas saberem, é uma ferramenta, né? É difícil, às vezes, uma pessoa que não tem o conhecimento necessário querer uma mudança de vida. O povo procura ajuda nos grupos quando a coisa tá ruim, né? E às vezes precisa de uma maneira diferente de relacionar com alguma situação, né? Normalmente o Brasil é um país que fala muito de saúde mental, mas faz muito pouco, né? Na hora da gente colocar em prática, tem que mudar tanta coisa na vida da gente que é difícil. Mas aí a gente traz isso, né? Traz essas informações. A pessoa que às vezes tem uma relação disfuncional com o álcool, né? Ela é difícil admitir, porque quando você admite que você tem um problema com álcool, isso pressupõe você produzir uma mudança. Exatamente. E se eu estou flertando com essa ideia, mas eu não quero mudar nada, eu não admito, né? Mas aí você já tem uma grande chance. Quanto mais você vem, escuta as partilhas, né? Frequenta ali uma sobriedade, frequenta um cônjuge, frequenta uma família, você vai escutando os relatos, você vai vendo o que faz sentido para sua vida, né? No grupo aqui, a gente, falando como mulher de honra, né? A gente não fala da substância por causa dessa questão. Às vezes elas chegam, mas o objeto de obsessão dela não é uma substância, é o outro, né? Exatamente. Mas quando a pessoa vai desenvolvendo o autoconhecimento, ela vai vendo, olha, peraí, esse comportamento aqui com álcool não tá legal, ou esse comportamento aqui com açúcar não tá legal. Você vai tendo a oportunidade de se ver, porque a gente não se olha se você está focado em cuidar da vida do outro, né? Exatamente. O processo de adoecimento, tanto na dependência química como na codependência, sabe, Júlia? É um processo, na linguagem da psicologia, é um processo de despersonalização do sujeito. A Júlia não vive mais. Você vai tentando se adaptar a esse marido,
ou o marido vai se adaptar a essa esposa dependente, chega um ponto que você vai abrindo mão de tudo da sua vida para agradar o bonitão ou a bonitona. Só que o dependente, ele é um insaciável. Se você der o mundo para ele, ele vai querer a lua. Então, quanto mais você vai cedendo para ele, mais ele vai invadindo o seu espaço, né? Então, o que acontece? Você vai cedendo, vai cedendo, vai cedendo, ele vai invadindo esse espaço, porque a dependência química é a doença da falta de limite. Esse negócio do limite é tão incrível, mas tão incrível, que quando eu trabalhava lá na fazenda de Caná, todo final do ano eu fazia uma avaliação do meu trabalho com os residentes e a avaliação da fazenda como um todo. Uma das perguntas que eu fazia no meu questionário com eles era quais os pontos fortes que você vê, os pontos positivos da fazenda. Aí eles colocavam assim, disciplina. Né? Aí depois eu colocava, qual a sugestão para melhorar o tratamento? Sabe o que ele faz? Aumentar a disciplina. Isto era os dependentes químicos que estavam internados. Eu escutei esses dias meu ex-marido falando, tô com saudade da clínica, porque lá eu acordava de manhã cedo e malhava. Isto. Porque ele mesmo, com a força de vontade dele, é difícil, né? Ir fazer sem ser obrigado, sem ter uma força externa para falar com ele, vai. Exatamente. Então, como a família não consegue colocar limite nele, ele vai invadindo, ele vai invadindo, ele vai invadindo. Então, por isso que esse trabalho com mulher de honra, para olhar para ela, né, eu tenho uma maneira de explicar a codependência que eu acho muito interessante. A maneira mais fácil que eu encontrei de explicar a codependência. O dependente fica 24 horas atrás da droga, o codependente fica 24 horas atrás do dependente. Nós não vivemos a nossa vida. Será que bebeu? Será que não bebeu? Será que ele está no boteco? Deixa eu ir lá ver para onde é que é. Você fica igual uma barata tonta tentando controlar o incontrolável. Né? Então, por isso que a gente precisa tratar da gente e parar de ficar focando só nele. Eu vejo aqui no consultório, eles querem pagar o psicólogo por dependente. Sim. Quando eu chamo a família, eles mudam de psicólogo. Não, mas tem meu marido que precisa dizer, é ele que bebe. Mas você tá tão ruim quanto ele, vem você primeiro tratar de você. Que às vezes acontece isso, né, Júlia? Não é garantia que o outro vai parar de usar quando você sai da codependência. Mas, pelo menos, você não vai pro buraco junto com o seu maridão. Né? Sim. Não, e às vezes eu vejo, né, tenho visto assim ao longo dessa trajetória nas salas, né, pessoas que mudam tanto a maneira de relacionar que às vezes o marido continua no uso, mas eles conseguem estabelecer ali uma maneira, um modus operandi que a pessoa que trata a própria codependência, ela fica muito, faz o desligamento emocional, né? E eles uma maneira de sobreviver ali. Assim, é claro que Olha, tá parando aí. Com a dependência. Agora voltou. Porque deu uma congelada. A codependente que se trata, ela consegue colocar barreiras ali para um modus operandi saudável, né? Dentro do possível, ali naquele relacionamento. Quando faz sentido, continua, né? Tem pessoas e pessoas. E tem pessoas que, às vezes, o vínculo se desfaz, né? Você vai trabalhando aquela dependência emocional ali e muitos relacionamentos acabam. Tanto que o povo fala que, às vezes, a mulher de honra faz as pessoas separarem. A gente não faz apologia à separação. Mas, infelizmente, tem pessoas que não acompanham. A mulher vai se tratando e o homem vai ficando para trás. Né? Exatamente. E o que acontece? Na verdade, né, como a gente demora a procurar tratamento, a gente vai demorar só na fase final da dependência química. Né? Então, nós já chegamos, às vezes a gente chega muito tarde no tratamento. Né? Então, e aí, nós começamos a tratar da gente, a gente sai da codependência, e o bonitão não consegue sair.
E, na verdade, se a gente for parar para pensar, o casamento já tinha acabado há muito tempo, Júlia. Sim, exato. Um dia eu estava falando, nossa, você está até aí, né? Foi uma das experiências marcantes, né? Eu fui falar com ela que o marido, a, a droga é como um amante. Você não pode puxar o cabelo, não pode chamar ela de vagabunda, né? E ele começa a ficar mais tempo né? Ele fica com a amante lá, né? E quando sobra tempo, fica com a esposa. Aí ela soltou uma dádiva, né? Ela falou assim: no meu caso, doutor Cláudio, quem virou amante foi eu, que ele está ficando muito mais com a cocaína do que comigo. Então, É verdade. Eu então, sei quem é essa história. então, na verdade, o casamento já estava acabando. Não é que as mulheres de honra separam, né? Eu também não sou a favor de casamento, de separar casamento, né, casais, porque ninguém casa para separar. Mas, se o bonitão quiser usar droga, você pode fazer tudo certinho, como manda o Amor Exigente, como manda o Dr. Cláudio, como manda a Mulher de Honra, como está na Bíblia, ele vai continuar usando droga e vai usar droga até morrer. Padre Oswaldo falava uma coisa, sabe? Que eu acho que o Dom Serafim puxou a orelha dele. Ele dizia, antigamente, ele dizia o seguinte: se seu marido usa droga e não quer largar a droga, larga seu marido. Mas se ele quiser largar a droga, se ele precisar de ser internado 50 vezes, você tem que estar do lado dele. E a contrário também é a mesma coisa, né? Se for o caso, a mulher dependente. Né? Então, acontece menos, né? Infelizmente, a mulher está muito no lugar do cuidado e o homem não. Homem não aguenta mulher alcoolizada, não. Eu posso contar nos dedos, nesses 35 anos, quantos casos que eu vi, sabe? De homem indo nas reuniões por causa da mulher com problema de alcoolismo. Pode contar nos dedos e não dá, é capaz que não dá 10. Nesses milhares de pessoas que eu já vi. Um homem não consegue, né, lidar com essa questão. E aí, voltando a uma coisa que é muito importante, né, que nós acabamos de desviar um assunto, é a questão quando ele chegar alcoolizado, nada de xingar ele, nada de bater boca com ele. Primeiro que você não sabe qual droga que ele usou lá fora. Se foi só o álcool. Tem alcoolistas que se tornam agressivos, depende do temperamento de cada um. Tem uns que quer saber só de dormir, né? Dorme lá no alpendre, né? Na hora quando eu falo bem-vindo ao melhor marido do mundo, né? É para ele sentir que ele tem uma mulher de honra dentro de casa. Sabe? Eu falo que nós temos um concorrente muito forte, sabe? Que é o dono do boteco. O dono do boteco e o dono da boca, parece que já fizeram todos os cursos do CDL e do Sebrae, como atender o público. Porque o dono do boteco, ele conhece seu marido pelo nome, sobrenome, conhece o nome da esposa, dos filhos, do cachorro, sabe de que time que o cara torce, abre a cadernetinha para ele anotar lá, sem perguntar no SPC, sabe qual que é o tira-gosto, qual que é a cerveja de preferência. O cara não precisa abrir a boca no boteco, que o dono do boteco sabe o que ele deseja naquela hora. Então ele sente no boteco como se ele estivesse no paraíso. Como eu vi uma frase que se a Petrobras descobrisse esse dono de boteco, ele ia contratar ele para ser diretor de marketing. Eu cheguei num boteco para perguntar um endereço que eu estava procurando, perto da Pedreira Prado Lopes ali. Aí eu cheguei lá, né, que é boteco sujo mesmo, sabe? Aquelas músicas, sinuca, totó, que tanto de homem lá, né? Aí eu cheguei lá, quando eu olhei no fundo do boteco, tinha uma frase escrita de todo tamanho. Né? A frase estava escrita o seguinte: bem-vindo ao melhor lugar do mundo. O boteco. Quando eu chego em casa, a mulher xinga ele, isso é hora de chegar em casa, seu safado, sem vergonha, vagabundo. Ele dá meia volta e volta para onde? Para onde ele é amado e respeitado. Pelo menos ele acredita
que ele seja amado e respeitado lá no boteco. Então, você não tem que bater de frente com o seu marido alcoolizado até para preservar a sua vida. Mesmo porque uma pessoa alcoolizada, ela está comprometida com a sua capacidade cognitiva. Ele não vai nem lembrar da discussão que você teve com ele. E você vai dormir estressada, se é que você vai conseguir dormir. Né? Aí vai tomar os Rivotril da vida, né? O codependente também começa a tomar seus remedinhos. Sim. Né? Agora, qual que é o horário melhor de abordar o dependente químico? Se ele chegar sujo, deixa ele dormir sujo. Se ele dormir no sofá, no chão, deixa ele dormir. Não tem nada de fazer igual minha cunhada fazia, que era fazer o café sem açúcar, punha ele no sofá, mas depois que eu fiquei sabendo que ia fazer tudo isso, né? Então, o que que acontece? No outro dia de manhã, na hora que ele acorda de ressaca, que ele sente a ressaca geral, que é a moral e física, que ele vê a ressaca financeira, que ele vê o tanto que gastou lá no boteco, e na hora de manhã, que ele vê ele todo sujo, e aí para você conseguir fazer isso, você precisa estar num grupo Mulheres de Honra, num grupo do Amor Exigente, porque é muito fácil falar. Na hora que o bicho vai pegar, você sabe como é que é isso. Fortalecimento é todo dia um tiquinho. Não adianta querer dar a noite pro dia, né? Agora, se seu marido está querendo parar de usar droga, que está lutando e não está conseguindo, o outro erro que a família costuma cometer fica exigindo que ele pare de beber e de usar droga. Não é isso que nós temos que exigir deles. Nós temos que exigir deles o tratamento. Porque ele vai parar de beber, ele vai parar de usar droga, não é com a sua imposição, com seus gritos, com sua cara emburrada, né, com a sua greve sexual. Isso não adianta nada. Certo? Isso não adianta nada. Sua chantagem emocional. Aliás, isso vai ser desculpa para ele beber mais e procurar outra na rua. Certo? Alguns fazem isso. Então, como é que ele vai parar de beber? Como é que ele vai aceitar, ele vai parar de beber? É no tratamento. Não é na nossa imposição. Que se for na nossa imposição, não precisava de grupo nenhum, não. Né? Não precisava de grupo nenhum, não. Agora, nós temos que se posicionar. Eu falo, né, se você quer continuar usando droga, meu amor, você tem todo o direito de usar. Mas você vai usar nos quintos infernos do céu. Eu estou em tratamento, te convido a entrar em tratamento comigo para a gente ter uma vida mais harmoniosa. Ele pode aceitar ou não. Isso não está na mão da Júlia. Está na mão dele. Concorda comigo? Está na mão da gente fazer o tratamento também. E mesmo separado... o objetivo da vida. E mesmo separado, suponha que seu ex-namorado, seu ex-marido vir pedir ajuda hoje, em consideração por uma história de vida com você, não impede de você ajudar ele. Sim. Ajudar ele, convidar ele a ir na reunião, ele participar das reuniões, ele ir na fazenda. Se não tiver uma outra esposa, se ele não tiver constituído uma outra família, né? Você pode dar esse suporte para ele, porque é o que é mais difícil separar de quem você sabe qual é? Sabe por que é difícil uma esposa separar do marido? É porque o marido dependente químico, porque ela sabe, por trás daquele homem que está aprontando a questão em tudo, tem uma pessoa maravilhosa. Corta o coração, né? Corta o coração desta esposa codependente, né? Tem que separar, mas não tem jeito, porque a sua vida tem jogo. Às vezes a vida dos seus filhos tem jogo. Você vai continuar nesse relacionamento tóxico, destruindo a sua vida, a sua saúde, você não tem estrutura emocional para isso? Então, a separação não é... Mesmo porque a separação não vai resolver o seu problema se você não sair da codependência. Sim. Porque o codependente tem uma anteninha que fica sempre procurando um dependente para ele se apaixonar. Nosso tempo está acabando aí. Eu posso fazer um convite? Pode. Pode.
Logo depois aqui, nós estamos, eu distribuo, compartilhei o link do grupo Portal da Sobriedade, que nós vamos continuar discutindo isso aqui no nosso grupo, lá no Google Meet. E eu vou dar um presente para quem está aqui ao vivo com a gente. Eu vou disponibilizar para quem me chamar no meu WhatsApp aqui, no 931 99206 2492. Eu vou disponibilizar o link da minha cartilha sobre e-book, né? Do e-book da minha cartilha Alcoolismo e os 12 Passos do AA. Que maravilha. Justamente para vocês, ok? Convidar vocês também que toda quinta-feira nós temos a nossa live no canal do YouTube, toda quinta-feira às 20 horas, no portaldasobriedade.com.br. Tem mais de 900 vídeos e lives lá para você. Então, abordando sempre esse tema, né? Tem lives com a Ticiane, com a Dona Mara, tem muito conteúdo, além do nosso site, Portal da Sobriedade. Deve ter uns 1.500 textos lá. Então, vocês, quem não está se tratando é por quem não quer. Tem tratamento de graça aí, viu, gente? Disponível, só alcance do clique. 95% do conteúdo que eu tenho disponibilizado na internet é gratuito. Então, você não quer se tratar, vai continuar sofrendo. Você vai ficar igual a história de Santo Antônio. Você conhece a história do devoto de Santo Antônio? Não. A historinha do devoto de Santo Antônio é muito interessante, sabe? Tinha um devoto de Santo Antônio que ficou 30 anos fazendo oração, fazendo novena, para Santo Antônio mandar para ele os números da Mega Sena. Aí, 30 anos depois, o Santo Antônio chegou lá em Deus e falou assim: Deus, me autoriza a aparecer para o meu devoto lá, que eu já estou de saco cheio das orações dele, que fica me incomodando aqui. Eu preciso de ir lá para mandar um recado para ele. Aí Deus ficou muito sensibilizado, né, com o Santo Antônio. Aí autorizou o Santo Antônio a aparecer para o devoto. Quando o devoto viu o Santo Antônio, ele já foi pegando papelzinho para anotar os números. Eu sabia que um dia você ia me passar esses números. Não, mas eu não vim aqui passar os números para você, não. Eu vim aqui para fazer um pedido para você. Como assim? Um santo fazendo um pedido para um devoto? Inverteu a lógica. Não, eu vim fazer um pedido, só um pedido. Fazer o quê? Eu vim para te pedir atravessar a rua e julgar na casa lotérica que você já era para ter ganhado há 25 anos atrás. Não ganha, não recebe a benção. E assim tem muito codependente, tem muito dependente químico. Fica só pedindo a Deus, pedindo a Deus, pedindo a Deus, mas não toma atitude de ir numa reunião. Não toma atitude de assistir uma live como essa, não tem uma atitude de ler um livro, não tem atitude nem de entrar em contato comigo, está com um problema gravíssimo de alcoolismo aí, manter um contato comigo no WhatsApp pedindo um link gratuito de uma cartilha para ela entender um pouco mais a doença do marido, a doença do filho, a doença de algum ente querido que está com problema de drogas. Né? Eu espero vocês daqui a pouco. Aliás, né? Nós vamos ficar aí meia hora. Só finalizar aqui, porque tá acabando, gente. Muito obrigada. Desculpa a correria, porque eu também fiquei com dificuldade de pôr limites em você, Cláudia. Para você ver, tem que me fortalecer mais. Porque a situação estava boa, né? O assunto é muito bom, muito rico. Mas a Raíssa perguntou se essa live vai ficar salva. Vai ficar salva. Vou pôr aqui. Eu não vou botar a capa agora. Vou colocar o link de logo mais para quem está assistindo e não está no grupo. E para vocês entrarem no grupo, assim que eu finalizar, vou colocar o link lá na descrição e depois na hora que eu for salvar, que eu for pôr a capa, eu troco, né? Põe a descrição. E vou colocar o telefone do Cláudio para quem quer pedir a cartilha, tá bom?
Então, obrigada, gente. Ah, a Paty colocou aqui, a Paty é a nossa líder, colocou um comentário que eu não posso deixar de ler. O grupo Mulheres de Honra tem um carinho muito grande pelo Dr. Cláudio. Somos abençoadas por ouvir suas palavras que nos inspiram, viu? Eu É também tenho verdade. carinho enorme por vocês. Eu tenho que te agradecer porque a gente faz esse trabalho voluntário, né? Eu sei que você é muito agarrado, né? E você faz esse trabalho com muito carinho e a gente é beneficiado em trazer sua sabedoria para nós, colaborar nesse post aqui para vocês irem lá, quem ainda não segue, porque normalmente o povo segue, que é 70% é seguidor do Cláudio. Então, obrigada, viu, Cláudio? Gratidão. Em nome de todas as meninas aqui, eu tenho certeza. E obrigada, meninas que entraram, que têm paciência com a gente aí, né? Eu também Minha mãe tá falando aqui que você é uma referência para nós. bom, eu fico muito feliz de saber disso, né? E você sabe que uma coisa que mais realiza um profissional de saúde, né, um psicólogo, é sentir, né, que as pessoas estão recebendo a mensagem, estão transformando vidas, restaurando famílias, restaurando a alegria de viver. E eu costumo falar muito, sabe, que o maior problema da nossa sociedade não é o problema da droga, não é o problema, os problemas econômicos, o maior problema nem é a falta de amor. O maior problema da nossa sociedade é a falta de manifestação de amor. Então, tudo que você for fazer, faça com amor. E é assim que eu procuro fazer. Eu faço tudo com muito amor, com muito carinho, eu até costumo, né, dizer que isso é uma verdade. A cada cliente que eu atendo é como se eu estivesse atendendo o meu irmão Nivaldo. A cada mãe que eu atendo é como se eu estivesse atendendo a minha mãe. E a cada esposa que eu atendo é como se eu estivesse atendendo a minha cunhada Aurenice. Então, temos que fazer tudo com muito amor. E eu faço isso com muito amor. Eu fico muito feliz de saber que esse trabalho é reconhecido por tanta gente, por tantas mulheres de honra, que eu admiro demais da conta. Eu falo que eu costumo dizer que o mundo só vai melhorar o dia que as mulheres chegarem no poder. Isso, nós estamos Enquanto estiver na trabalhando mão aí. de Uma homem, hora elas chegam. enquanto estiver na mão de homem, vai ter essa guerra, vai ter essa confusão que tem. Vai melhorando, né? Vamos fortalecendo elas, empoderando elas, que elas vão chegar lá. É Ó, isso então, aí. obrigada, gente. Vai ficar gravada. Aguardo vocês no grupo agora, logo mais, viu? Um abraço. Boa noite, até a próxima, gente. Um Boa beijo. noite. Tchau. Tchau.